Egiobe retorna para o céu por denúncia. Antes de Egiobe fazer o sacrifício, os mais velhos que sentiram que ele estava obstruindo seu meio de sobrevivência, fazendo milagres de graça, foram ao céu um após o outro para reportar a Deus. Eles o acusaram de estragar o mundo e introduzir um novo código de sobrevivência, o qual era totalmente alienado aos costumes da terra. Por outro lado, Egiobe não tinha vida própria, porque dedicava todo o seu tempo a serviço dos outros. Quando crianças tinham convulsões, ele era chamado a fim de curá-los, o que com encantamentos. Ele fazia o parto de mulheres grávidas, acalmava a disputa das pessoas e ia em socorro dos oprimidos. Mal sabia ele que estas atividades humanitárias tinham incomodado os altos sacerdotes tradicionais a ponto de até mesmo planejarem matá-lo. Neste estágio, Lodumare, o Pai do Céu, enviou para Egiobe um cavaleiro celeste para ir buscá-lo. O cavaleiro usou seu discernimento para decidir uma estratégia para arrastar Egiobe para o céu. Antes de chegar à casa de Egiobe, ele retirou seu uniforme e colocou em sua mala e fingiu ser um pedinte desempregado, procurando por trabalho. Chegando à casa de Egiobe muito cedo pela manhã, suplicou para que lhe fosse dado o emprego de criado, a fim de possibilitá-lo ganhar a vida. Egiobe lhe disse que ele não tinha emprego para oferecer, pois sua própria ocupação era prestar serviços de graça às pessoas do mundo. Como estava prestes a tomar seu café da manhã, quando o visitante chegou, o convidou para comer com ele, mas o homem explicou que não estava qualificado para comer no mesmo prato que Egiobe. O visitante insistiu que ele comeria qualquer coisa que restasse depois que Egiobe estivesse comido. Enquanto transcorria esta discussão, alguns novos suplicantes vieram chorando por auxílio. Eles se queixaram que a única filha de seus pais teve convulsão e queria que Egiobe fosse e revivesse a criança. Sem fazer a sua refeição matinal, ele saiu, seguido pelo cavaleiro celeste. Ele chegou à casa, colocou seu joelho esquerdo no chão e repetiu um encantamento, após o qual ele chamou pelo nome da criança 3 vezes e ela respondeu. A criança então respirou, abriu seus olhos e pediu por comida. Enquanto ele estava completando aquela operação de cura, outro suplicante o abordou implorando para ajudá-los a salvar uma mulher grávida que tinha estado em trabalho de parto durante toda a noite. Ele foi diretamente para a casa da parturiente, que estava quase dando seu último suspiro. Assim que chegou, ele fez uma consulta oracular rápida e assegurou para as pessoas que a mulher se salvaria. Ele lhe deu iorossum, pó divinatório, e água para engoli-lo. Enquanto ela engolia a água, ele repetiu o encantamento e a criança, com toda a placenta, saíram ao mesmo tempo. Egiobe e seu visitante foram então para casa. Neste momento já passava bem do meio-dia e ele ainda não tinha tomado seu jejum. Quando estavam chegando em casa, encontraram um grupo de pessoas esperando. As pessoas tinham uma disputa para a qual o requisitavam para resolver para eles. Um após o outro, ele auxiliou e aplacou todas as disputas, e as pessoas foram juntas para suas casas alegremente e reconciliadas. Neste momento, ele ficou completamente livre para poder comer a sua refeição. O sol estava quase se pondo. Ele sentou-se para comer a comida preparada para ele. Mais uma vez ele convidou novamente o visitante para comer. E este insistiu em comer depois dele.
Enquanto eles estavam começando a comer, o visitante foi até a sala e colocou o seu uniforme de cavaleiro. A visão do cavaleiro em seu uniforme celeste fez Ediobe perceber que ele era um mensageiro divino do céu. Imediatamente parou de comer e perguntou ao cavaleiro celeste qual a mensagem que tinha para ele. Neste ponto, o cavaleiro lhe informou que Deus queria que ele fosse ao céu mais uma vez. Ele rapidamente se vestiu e partiu para o céu com o homem. Tão logo eles se colocaram fora da casa. O cavaleiro o abraçou e quase que instantaneamente ambos estavam no palácio de Deus. Tão logo eles chegaram, a voz de Deus decidiu para Omonigorobô Ediobe, nome celeste antes de sua vinda para o mundo, dar explicações para a criação de muitas confusões no mundo e que ele tinha perturbado as outras divindades na terra. Omonigorobô se ajoelhou para oferecer uma explicação. Mas, antes que ele dissesse uma palavra, o mensageiro enviado para capturá-lo se ofereceu para falar em seu lugar. O cavaleiro explicou para o próprio Pai Todo-Poderoso não poderia ter feito o que o Omonigorobô fez na terra. Ele demonstrou que desde cedo o Omonigorobô não tinha sequer tempo para comer uma refeição apropriada, pois ele, no serviço de lavrador da espécie humana, não recebia qualquer recompensa que fosse. O mensageiro explicou que era uma tentativa de se comportar na terra como eles faziam no céu, o que aborreceu as divindades ambiciosas da terra. Ouvindo os detalhes das observações do mensageiro, Deus ordenou ao Omonigorobô levantar-se de sua posição, já que ficou claro que todas as denúncias feitas anteriormente contra ele eram fruto de inveja e ciúme. Então Deus lhe ordenou a voltar ao mundo para continuar as suas boas obras, mas que daí em diante ele deveria cobrar razoáveis honorários pelos seus serviços, mas continuaria a ajudar os necessitados. Ediobe então recebeu a bênção de Deus e deixou o palácio. Antes de retornar para o mundo, ele decidiu encontrar-se seus aús celestes, que fizeram a consulta oracular para ele antes de partir do céu pela primeira vez. Ele foi a Odue Koko Medinja Won Sarawon Pelenje. Segundo, Ejo Medinja Won Sarawon Loruku. Significado 1. Quando duas folhas de cocoim estão brigando, o vento as carrega por toda parte. 2. Quando duas serpentes estão lutando, elas se enrolam um com a outra. Eles o avisaram para oferecer um outro bode a Exu. Lhe disseram ainda que ele encontraria, por acaso, uma linda mulher na terra com quem ele casaria. Após se casar com ela, era para ele dar um grande bode mais uma vez para Exu. Assim, aquela mulher lhe traria força e prosperidade. Mas que se ele a permitisse partir, ele retornaria para a penúria. Ele fez o sacrifício a Exu no céu e retornou para a terra. Assim que cerrou seus olhos, como tinha sido feito pelo Cavaleiro Celeste, ele estava logo acordando do seu sono na terra. Os suplicantes estavam começando a se perguntar por que Ediobe dormira por tanto tempo naquela manhã.